Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom estar com vocês aqui mais uma vez. A gente atrasou um pouquinho para entrar por problemas técnicos, mas conseguimos e hoje a nossa transmissão também está sendo feita pelo YouTube, viu? Então, só entrar em jovenscompropósito.com.br e fazer a escolha do seu canal, né? Quem quiser assistir pelo Facebook ou pelo YouTube, só clicar no link lá, tá bom? Mais uma vez, quero agradecer a presença de todo mundo aqui em mais uma live. E hoje nós teremos um bate-papo com uma professora de educação física, a Nívia Souza. A gente vem fazendo lives, né? Nesse período de pandemia, a gente foi um pouco que automático, orgânico, né? A gente não tinha programado. E aí a gente resolveu fazer lives da área de saúde, porque o pessoal tá aí todo mundo em quarentena devido à pandemia. E aí o que aconteceu? Lá atrás, para quem se lembra, chamei a Eloá Costa para poder para falar um pouquinho sobre saúde mental nesse período da pandemia e consequentemente tivemos pedidos e tal, automaticamente eu chamei a Karen Honorato, nutricionista, para falar um pouquinho sobre alimentação e como aumentar a imunidade nesse período aí. E aí, uma live puxa outra, que uma live puxa outra, e o que aconteceu? Na live da própria, com a Karen, saiu o assunto da parte de educação física, né? Que esse momento que a gente está vivendo, na live ela falou, olha, a gente não pode fazer exercício de alta intensidade porque abaixa a imunidade, enfim. Quem não viu, nos nossos canais estão publicados esses bate-papos, e com isso a gente acabou acontecendo de uma live puxar a outra, né? Foi bem legal esse processo, e da área de saúde essa é a nossa última live, tá, pessoal? Vamos continuar com a mesma dinâmica, uma palavra de reflexão numa semana, uma live com um assunto determinado na outra. E no nosso site, jovenscompropósito.com.br, está na versão beta, eu ainda estou trabalhando em cima dele, já tem a agenda. E essa agenda nossa, a gente já tem a próxima live do dia 17, o próximo bate-papo do dia 17 com Luiz Felipe, professor e pastor lá na Igreja Batista da Lagoinha do Mineirão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios de como ser cristão nesse período de pandemia, não só de pandemia, né? Nesse período que a gente tem vivido, como que é difícil, né, ser cristão nesse momento aí tão complicado. E aí eu quero agradecer também a todo mundo que esteve com a gente, todo mundo que tem compartilhado as nossas divulgações, bem legal. Quero deixar um abraço para todo mundo aí e agradecer de coração como esse projeto, esse processo que vocês têm feito para a gente de mostrar, né, o que esse projeto tem se proposto e como ele tem funcionado, tá? Pessoal, eu vou chamar a Nívia agora, ela já deu sinal aqui, parece que o áudio dela não tá legal, mas de qualquer forma, eu vou chamar a Nívia aqui, deixa eu só ver se a gente tem algum problema aqui novamente e já retorno, tá, gente? Só um segundinho aí, porque o áudio dela tá ruim, só um momentinho, que eu já vou trazer ela aqui e colocar ela com a gente nessa live. A dificuldade um pouquinho que a gente tem de fazer a live por Skype, que nem sempre funciona como a gente gostaria que funcionasse, né? Então a gente acaba tendo um probleminha aí de alguns probleminhas técnicos nesse processo aí, mas acaba funcionando dentro do que a gente precisa. O áudio está ok, vou chamar a Nívia agora para conversar com a gente. Ei, Nívia, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo jóia, bom ter você por aqui nessa live que a gente vai fazer sobre educação física, que a gente já sabe que é a sua área, sabe Sim. que você é especialista nisso. Fala um pouquinho sobre você. Sei que você está falando direto de São Paulo, né? Fala um pouquinho sobre seu currículo, vamos dizer assim. Vamos lá, eu sou Nívia Souza, sou profissional de educação física.
e trabalho com educação física há bastante tempo já tem mais de 10 anos na área da educação física. Comecei como profissional de salão de musculação, depois migrei um pouquinho para natação infantil também, trabalho hoje com treinamento personalizado, trabalho também com saúde das pessoas, com qualidade de vida, num setor onde a gente consiga tratar de coisas mais do dia a dia, né, para trazer mesmo essa realidade de vida nas dificuldades e na realidade de especificidades de cada um. Né? Então, a gente está aqui hoje para compartilhar um pouquinho desse conhecimento e para poder agregar um pouquinho nessas informações aí que a gente tem. Muito bom. Pessoal, como aconteceu nas outras lives, podem mandar as perguntas, tá? À medida que o papo for desenrolando, que aí no final ela responde as perguntas que chegar aqui pra gente, tá bom? Tanto no Facebook quanto no YouTube, tá? Podem mandar as perguntas que eu estou monitorando aqui e aí ela responde no final, tá bom? Nívia, vamos lá. Dica. A gente está vivendo um momento complicado, né? Esse período de pandemia tá um pouquinho complicado aí. A Karen falou que o exercício físico em alta intensidade pode dificultar, pode gerar aí uma queda de imunidade, que é algo que não é muito bom. Mas eu queria que você explicasse para a gente qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico. Tá, vamos lá. A Karen falou, né, a respeito dessa alta intensidade no exercício físico com a imunidade. A diferença entre a atividade física e o exercício físico é o seguinte: a atividade física é tudo que tira você do seu estágio inicial, tudo que te tira do zero. Então, se você está sentado, se você levantou para ir no quintal da sua casa, se você levantou para ir para a garagem da sua casa, se você levantou para ir na padaria, tudo a pé, tá? Esquece que você vai pegar o carro, não é nada assim. Então, se você vai lavar uma louça, se você vai varrer uma casa, tudo isso que vai gerar um gasto energético é uma atividade que você está exercendo. O exercício físico, ele é um modelo de exercício que ele é sistematizado com algum objetivo mais focado. Então, se você vai nadar, se você vai correr, se você vai fazer musculação, isso é um exercício físico, entendeu? Essa é a diferença. E aí tem as intensidades e as modalidades que cada um vai se interessar para se colocar aí à disposição a fazer. Tá certo. E é importante também lembrar que qualquer atividade física, ela tem que ser orientada por um profissional, correto? Sim, exatamente. Sempre com um profissional para evitar lesões, evitar exercícios errados, né? Evitar com que você precise procurar um outro profissional para que você consiga depois voltar a fazer uma atividade física ou um exercício físico, até mesmo tem gente com dificuldades aí para levantar da cama por ficar muito tempo sentado, muito tempo no computador, dores de punho por movimentações erradas e posicionamentos errados no computador, sentados de qualquer jeito na cadeira. Então, todas essas atividades hoje, nesse momento que a gente está vivendo, qualquer movimento é importante, que seja levantar um pouco, fazer um alongamento de 5 minutos, fazer uma caminhada ali dentro da sacada. Eu só tenho a sacada do prédio ali. Faça ali um pouquinho, estica as pernas, dá uma espreguiçada grande, entendeu? Então, qualquer movimento hoje está sendo válido nesse momento que a gente está vivendo. Ótimo. E quais que são os benefícios da gente se exercitar, Nívia? Que a gente sabe que benefícios tem vários, não é fácil, mas quais são eles? A gente tem muito benefício, e se a gente for pensar nos benefícios, eu acho que a gente fica com mais vontade de fazer, né? A gente se sabota muito pensando do lado, né, do lado emocional, lá onde a psicóloga falou, do lado nutricional também, onde a nutricionista falou, e do nosso lado agora também com a educação física. Então, o benefício é de melhora de humor, melhora de sono, melhora de qualidade muscular, melhora de condicionamento físico, melhora de prevenções de doenças como diabetes e hipertensão, entendeu? Então, essas coisas que a gente carrega na nossa genética, a gente pode prevenir ou até mesmo não ter uma doença que é da genética,
a pode ser que ela demore um pouco mais a acontecer em função do exercício físico, mas sempre lembrando que ele precisa ter continuidade. Não adianta eu fazer uma vez e daqui 3 semanas fazer de novo. Eu preciso ter uma continuidade sempre. Não adianta fazer uma vez e parar. Mas você tem como indicar quais seria essa frequência desses exercícios? Porque muitas vezes a galera que gosta de futebol tem uns peladeiros de final de semana quando estava podendo jogar, né? Acha que fez o Uhum. exercício ali no final de semana, beleza, tô pronto pro resto da semana. Tem uma frequência específica para isso? Sim, o Colégio Americano, que é um dos nossos orientações, né, de saúde que a gente olha, eles têm indicação de 3 a 5 vezes por semana para ser considerado saudável. Exatamente, É, de já tô, três já a tô, já tô cinco ficando vezes preocupado. por semana. Exatamente, numa frequência de 20 a 60 minutos diários, desses dias que você escolhe fazer atividade física. Entendeu? Então, é lógico que hoje a gente vai diminuir um pouco essa intensidade, né, por causa da imunidade, porque é muito Uhum. importante a gente lembrar que a gente precisa estar com o nosso sistema imune lá em cima, com os níveis bem legais, para a gente não correr nenhum risco de fazer com que esse vírus, o coronavírus, entre no nosso sistema imunológico e faça algum combate desnecessário. Né? Então, a gente sabe que quando a gente coloca uma atividade física muito intensa, existe uma depredação do nosso organismo, onde o nosso sistema imunológico vai fazer recuperação, né, no sono, no descanso, na pausa que o profissional colocar para você fazer. Então, isso é muito importante que você continue mantendo a sua atividade nos mesmos níveis, sem exagerar e sem largar de lado também, porque a manutenção também faz com que a sua imunidade fique no lugar. Lembrando da alimentação. A alimentação, o emocional e a atividade física, eles andam juntos. Então, são três coisas que a gente não consegue separar. Porque quando a gente está triste, a gente quer comer, muitas vezes. Tem muitas pessoas que têm esse distúrbio emocional e que leva para a comida e fica com preguiça de se exercitar. Né? Então, a gente precisa aumentar esse hormônio aí, né? E fazer uma endorfina, trazer uma alegria, uma forma diferente de se exercitar. E também a disciplina, né, Juliano, que é uma coisa que pega muito nas pessoas, né? A desculpa que a gente dá de não dar conta das coisas, principalmente no exercício físico, a gente encontra por aí. É engraçado que eu sempre ouço, e eu ouço uma frase, que essa frase tem muito a ver com isso, que muitas vezes a gente não tem tempo, a gente não tem prioridade, né? É, Essa, essa, exatamente. essa prioridade É que faz a escolha, diferença. né? Muitas vezes as nossas prioridades a gente sempre coloca em primeiro lugar, né? É. Bem, você falou uma coisa muito, muito importante que completa o que a gente viu nas outras duas lives, né? Nesse momento tá tão complicado que eu brinco que o negócio é tão complicado que a gente está comendo até o cano das paredes, né? Não pode muitas vezes sair para exercitar. Não tem, existe uma certa dificuldade nisso. Os lugares que tem lockdown não é possível, mas por exemplo aqui em Belo Horizonte mesmo, não sei como é que está aí em São Paulo, mas aqui em Belo Horizonte a gente tem os locais fechados, né? Como a Lagoa da Pampulha que é fechada nos finais de semana, mas você tem durante a semana liberado para poder fazer nem que for uma caminhada, alguma coisa mais tranquila, né? E nesse. Eu ainda falo um pouquinho sobre isso, Ju, rapidinho, desculpa, Sim. mas você pode fazer na rua de casa, sabe? Você não precisa escolher a Lagoa da Pampulha, você não precisa escolher a Lagoa Seca no Belvedere, você tem a rua da sua casa, Uhum. sabe? Que você pode fazer uma caminhada, que você pode manter uma atividade aí, sem precisar ir para longe. É verdade. Eu dou um exemplo da minha própria avó. Minha avó não está podendo sair, mais uma vez falando dela, daqui a pouco ela manda mensagem aqui. Ela, 80 anos, sozinha, o que ela está fazendo? Ela sai da sala, passa pela cozinha, vai lá no outro quarto e volta. Fica fazendo essa movimentação durante todo um período do dia para não perder, né, ou condicionamento físico, ou não entrar no sedentarismo sendo uma senhora de 80 anos. E manter o hábito também, né, Sim. Ju? É muito importante manter o hábito. E criar hábito nesse momento também é uma coisa um pouco mais difícil, porque a gente está totalmente fora da nossa zona de conforto.
né? Então, criar novos hábitos, entender que o seu ambiente de descanso é seu também ambiente de trabalho, que é também seu ambiente de exercício físico, que é ambiente de ficar com os filhos, né? Tem muitas coisas que a gente está usando no mesmo ambiente. Então, toda essa saúde física e essa saúde alimentar e a saúde emocional, ela tem que estar muito bem entrelaçada, sabe? Para a gente conseguir realmente sair dessa com uma forma mais firme e mais determinada ao que vem por aí. Verdade. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Pelo que a gente está vendo, algumas cidades já vêm liberando o retorno às atividades de forma gradativa. E aí vem a minha pergunta. Como que a gente tem, acredito que a gente tem três grupos nisso aí. Os que não se exercitam, que vão começar a se exercitar. Os que já têm o seu exercício regular, mas que muitas vezes não está podendo fazer da mesma forma, e aquele que faz o exercício já está acostumado em alta intensidade muitas vezes e teve que reduzir isso por N fatores. E aí, como que essas pessoas podem retomar essas atividades físicas sem prejudicar a sua saúde nesse momento? Vamos lá. 3 questões que você colocou para mim. A primeira é dos iniciantes. O iniciante é procurar o profissional específico para a necessidade que ele está hoje. Eu quero sair do sedentarismo, eu quero emagrecer, os meus exames estão descontrolados. Ele vai ter que buscar um profissional e conversar com esse profissional para ter a orientação de qual atividade é melhor para ele nesse momento de retorno, tá? Uhum. É muito, muito legal. A gente tem, sim, pelo Colégio Americano, de 3 a 5 vezes por semana, mas a gente sabe das dificuldades, das rotinas das pessoas. Então, às vezes, eu mesma falo com os meus alunos, começa com 2 vezes na semana para você criar hábito, para melhorar a qualidade de vida primeiro. Vamos sentir o que essa atividade física vai fazer no seu organismo, para depois a gente aumentar aos poucos quantas vezes na semana a gente vai fazer ou aumentar a intensidade. Então, o iniciante tem que procurar, assim, ver a questão do psicológico, como que tá, ver a questão da alimentação, como que tá, se for um foco de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, ou melhora nos índices, né, dos exames. Então, tudo isso tem que ser focado sempre com um profissional de educação física, com um nutricionista também. Às vezes com um fisioterapeuta, dependendo se tem alguma lesão e alguma coisa desse tipo. Um idoso, né, que precisa buscar alguma outra forma de se exercitar. Já a pessoa que já fazia atividade física e parou, eu aconselho que volte devagar, com exercícios leves a moderados. A gente pode ter algumas formas diferentes de fazer. A gente pode fazer 3 vezes na semana, intercalando 2 dias de descanso. Faz segunda, quarta e sexta, descansa terça e quinta. Ou faz todos os dias, mas em vez de fazer aquela 1 hora que estava acostumado, faz 30 minutos. Entendeu? Com uma intensidade diferente. Na segunda faz com uma intensidade mais alta, na terça eu faço com uma intensidade mais leve, e aí a gente vai alternando. Para quem já está acostumado a fazer exercícios em alta intensidade, vai retornar, mesmo se está fazendo em casa, abaixou um pouquinho, ele não vai estar tão fora assim dos padrões que ele está acostumado, se ele realmente conseguiu manter essa atividade regular e com uma intensidade alta. Então, quando ele voltar, ele vai sentir pouca diferença e ele vai ter pouco tempo assim, para recuperar o que ele, entre aspas, perdeu, né? Então, assim, todo cuidado sempre com um profissional da área da saúde, da educação física, para estar orientando. E você também, que vai fazer uma atividade, escolha a atividade e o exercício que te dá prazer. Muitas pessoas falam assim, musculação, saco, eu detesto ficar lá puxando ferro. Não tem só musculação para você fazer. Hoje tem muitos exercícios mais dinâmicos, muitas formas que os profissionais estão lidando com essa situação de pessoas ficarem presas dentro de um salão de musculação, que não é legal para muitas pessoas. Tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam. Então, assim, tem muitas oportunidades de esportes, de natação, de hidroginástica, de treinamento funcional, sabe, de
circo para criança, de natação infantil, de escolinhas de esportes. Tem muita opção que a gente precisa pesquisar e dar prioridade para a nossa saúde nesses momentos de retorno. Tá, deixa eu fazer uma pergunta pessoal, já vou abrir uma questão aqui. Eu sou bem preguiçoso. Isso aí, olhar para mim percebe que a preguiça aqui toma conta porque eu não gosto nem um pouquinho de exercitar. Começou a sentir dor, já é para mim o fim do mundo, né? E principalmente aquela dor que se estende. Eu já me aventurei por natação, que eu gosto de natação. Já me aventurei em andar de bicicleta, andava muito de bicicleta. Já me aventurei recentemente em CrossFit. Já me aventurei em caminhada, já me aventurei em musculação. E assim, eu percebo que conforme a evolução, conforme o meu condicionamento vai melhorando, eu vou tendo mais ânimo para fazer. Só que Sim. em contrapartida, quem trabalha o dia inteiro no computador, igual é o meu caso, e hoje a maioria das pessoas que estão trabalhando em home office, tem uma dificuldade maior de se exercitar porque perdeu aquele condicionamento todo, né, que foi adquirindo com o tempo. Tem uma preguiça, que isso aí é grande. A minha pergunta eu passei por todas esses exercícios, Modalidade. né? Todas as atividades. E parte delas eu gostei, mas não continuei. Outras eu detestei, fazia mais por obrigação. Como que eu posso, qual que é a melhor forma de eu identificar algo que vai fazer bem para mim e que vai gerar prazer? Porque, por exemplo, eu amo natação. Só que sair da piscina quase morrendo e com o corpo todo doendo, a consequência disso muitas vezes me gera desânimo de voltar. Você tem alguma dica para isso, para quebrar isso? Ou é somente a frequência mesmo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é experimentar, né? Para a gente descobrir aquilo que a gente gosta, a gente tem que experimentar. Ah, detesto fazer musculação. Já fez? Não. Então como é que você vai falar que você não gosta de uma coisa que você nunca fez, Uhum, né? Então a gente tem que experimentar. Se você gosta da natação, os primeiros dias, né, os primeiros momentos, realmente de qualquer atividade, na verdade, não só daquilo que a gente gosta de fazer, vai gerar um desconforto. Por quê? A gente está saindo da nossa zona de conforto, né, da nossa inércia uhum, ali. Então a gente vai fazer com que essa musculatura comece a agir e ela vai ter o sistema fisiológico atuando nisso aí e algumas pessoas sentem menos dores, outras sentem mais dores, mas essas dores acontecem mesmo, que é o processo inflamatório muscular natural do nosso organismo, para fazer novas adaptações. Então, conseguir fazer isso é ter hábito e ter frequência de ir, de fazer, de escolher ir, de ter hábito, de ter disciplina, entendeu? Ai, cansei. Muda de atividade. Não quero mais nadar. Cansei de nadar. Vou pedalar. Ah, não, não quero pedalar hoje mais. Vou correr. Ah, não, tô com preguiça de correr hoje, mas eu pelo menos caminhar eu vou. Entendeu? Então você tem que ir condicionando a sua mente do não. Eu uhum. não posso ficar sem o exercício. Eu Perfeito. preciso do exercício. Ótimo. E aí eu vou fazer mais uma pergunta, né? Já vi quem tá perguntando demais aqui hoje sou eu. É, eu O tô negócio vendo. tá pessoal quase, né? Quase. Quase um personal agora. E eu tô vendo que o pessoal aqui, ninguém tá perguntando também não, viu, Nívia? A galera tá mandando É. comentário aqui, daqui a pouco eu te falo os comentários que a gente teve aqui. Mas aí eu pergunto pra você, eu tô em casa, que eu tenho, o que você sugere para que seja feito em casa e o que eu tenho que fazer até eu poder retomar as minhas atividades frequentes? Sim. Hoje, com essa onda toda, né, das redes sociais, com as lives acontecendo, tem tantos profissionais qualificados e muito bons, dando várias dicas de exercício físico dentro de casa, fazendo várias lives de acompanhamento, muitos vídeos de atividade física, com coisas que são exercícios simples. Busque informação, busque aonde fazer. Eu tenho uma cadeira, eu não tenho material nenhum,
mas você tem o chão da sua casa, você tem o seu corpo, você tem uma cadeira que dá para você sentar e levantar e fazer vários exercícios nessa cadeira, entendeu? Você tem a sua cama, você tem o seu espaço para fazer um alongamento. Então, todas essas opções e facilidades que a gente tem hoje de busca de informação está trazendo para as pessoas fazerem dentro de casa a atividade física bem orientada. Consegue-se fazer uma atividade bem orientada dessa forma também, entendeu? Então, eu acho que a pessoa, além dela querer fazer a atividade física, ela não pode simplesmente pensar assim, mas eu não consigo ir até o profissional. Hoje o profissional está indo até a pessoa através desse mecanismo da tecnologia, graças a Deus. E isso mudou, isso tem mudado muito o comportamento das pessoas recentemente, né? É uma prova disso é que a gente está aqui fazendo live. Existe, eu acompanho muito, eu sou um estudioso da área de comunicação, como você sabe, e eu vejo que o comportamento do ser humano hoje mudou de tal forma que eu vejo, por exemplo, você soltando, ou pessoas que são seus alunos, soltando que você deu uma aula de 60 minutos via internet. Né? Exatamente, via internet. Isso é... E aí a gente coloca a intensidade que o aluno dá conta de fazer, sem extrapolar tudo aquilo que a gente já conversou, né? Tudo dentro das condições que aquele aluno consegue. Não estou dando conta hoje, Nívia, cansei com 30 minutos. A gente encerra a nossa aula com 30 minutos e tá tudo bem. E tá tudo bem. Não deu conta, fiz 15 minutos, tá tudo bem. A gente precisa entender também o lado do outro, sabe? Que não dei conta? Ok, não, quero mais. Então, vamos embora, vamos fazer. Como é que a gente identifica que você chegou no seu limite? Cansaço. O cansaço, o ofegante, né? E aí a gente consegue, às vezes, tem uma tabelinha de percepção subjetiva do esforço que a gente utiliza, que é uma das formas um pouco mais fáceis, assim, de quantificar, e sabe, esse cansaço, de 0 a 10, aquela coisa básica. De 0 a 10, qual que é o seu cansaço? O que você consegue me falar? Eu tô com 10. Com certeza já passou de 10. Uhum. Entendeu? Então você dá o tempo para a pessoa, para ela recuperar. Dá para continuar? Sentiu tonteira? O que está acontecendo? O que você consegue me dizer? Não está conseguindo conversar? Para um pouquinho. Não, tá tudo bem, é só um cansaço normal mesmo. Não, tá de boa. As pessoas às vezes não conseguem falar do 0 ao 10. É 5, é 6, é 7. Mas elas vão me dando o feedback de informações que eu vou pegando, vendo essa qualidade que a pessoa está me mostrando do outro lado. Até de expressão corporal, a gente consegue perceber se a pessoa tá no exaustivo ou se ela tá dando migué. E tem muita gente que dá migué. Exatamente. Então a gente fala, vamos, acelera, ou não, diminui, desacelera, tá muito rápido, olha a respiração, tá prendendo o ar, né? Então a gente tenta também lembrar o tempo todo dessas questões no meio da atividade física, que é uma coordenação de vários fatores também. Perfeito. Nosso tempo está chegando ao fim. Quero te agradecer. E antes, claro que a gente não pode perder o propósito dessa live. O pessoal aqui, Nívia, na verdade, ninguém mandou pergunta, né? Tô achando que todo mundo aqui é seu aluno, porque olha só. Lucas Lima mandou carinha, mandou coraçãozinho aqui nos comentários. Ana Amélia mandou aplausos e um olhar com coração. Elbert Vieira, eu não comento. Né? A gente sabe onde que ele tá aí do seu ladinho mandando mensagem. A Rosane Lourdes mandou minha educadora física. O Júnior Ribeiro mandou show. A Beta Mundi mandou palmas e mais olhinhos. Ou seja, eu acredito que o pessoal não ficou com dúvida não. Dessa vez está tudo muito claro, porque eu fiz todas as perguntas que eu acho que eles iriam fazer, né? Mas dentro desse contexto aqui, para a gente finalizar, quero agradecer a participação de todo mundo e colocar uma questão, quero que você coloque uma questão que faz parte desse projeto, que é uma passagem bíblica a respeito de tudo que a gente está falando. O que você tem para trazer para não só dicas de saúde, mas também uma palavra para essas pessoas que estão acompanhando a gente hoje?
Bom, vamos lá. Quando você me falou sobre essa passagem, eu comecei a pensar o que que me faz cuidar de mim. Por quê? É estética por estética, muitas vezes, muitas pessoas, Infelizmente. né? Vaidade pela vaidade, que está muito pesada hoje, né? Essa busca da sociedade pelo corpo perfeito e pelo exemplo do outro e desejar aquilo é muito grande. Então, teve uma época na minha vida que eu trabalhava dentro de uma academia que eu ficava olhando as pessoas e queria entender um pouco o que que é que elas buscavam, porque eu fazia as avaliações físicas e naquela conversa nem sempre era qualidade de vida, nem sempre era porque eu preciso me exercitar, era sempre uma questão mais estética. Então, quando você me colocou essa questão bíblica, foi quando eu me questionei para Deus, na verdade. Então, é mais um testemunho nessa Uhum. relação de pensar assim, por que, Deus, que eu tenho que me cuidar, né? E eu acho que Deus me trouxe uma clareza de que o Espírito de Deus habita em nós. Sim. E é por isso que a gente precisa se cuidar, porque Ele está em nós. E que por amor a Ele, a gente precisa se cuidar. Então aí veio a passagem para mim de 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, isso veio muito forte, assim, para mim, sabe? Em relação ao corpo, em relação à saúde, em a gente aceitar também as nossas dificuldades e estar disposto também a olhar para o outro em amor, né? E trazer uma palavra de conforto, às vezes que ela não está dando conta, falar, ei, volta, você tem fé, você acredita em Deus, né? No que você acredita, o que que habita em você? É o Espírito Santo de Deus, então se cuida, porque ele tem obras maravilhosas para fazer na sua vida através disso. Eu acho que é isso que eu posso compartilhar um pouquinho para vocês Muito hoje. bom, e principalmente o momento que a gente tem vivido, que é sempre o eu. Exatamente. Agora é a hora realmente de se cuidar e cuidar dos próximos também, né? É, o amor é uma palavra muito falada, Uhum. né? Mas amor é ação, é atitude. Então a gente precisa ter um pouco mais de atitude, um pouco mais nesse olhar de ação, de exercitar esse amor. Hoje a gente fala de exercícios físicos, mas exercício de alma, exercício de espírito, exercício de conexão, de tudo que a gente precisa é primeiramente no amor e depois ele vem para as outras coisas. Exatamente. Nívia, obrigado pela participação. Muito obrigado por ter aberto, né, um pouco aí da sua agenda para estar aqui conversando com a gente, compartilhando com o pessoal. Agora a gente tem 18 pessoas vendo a nossa live, então quero agradecer a cada um que está aí acompanhando, né, nesse dia. Obrigado mais uma vez por estar aqui. E, gente, quero lembrar que semana que vem a gente tem a palavra de reflexão e na outra semana o pastor Luiz Felipe da Lagoinha Mineirão vai estar conversando com a gente sobre como ser cristão nos dias de hoje, coisa que não está sendo fácil. Vai ser no dia 17, tá bom? Já confirmei com ele hoje. E a nossa próxima live muda um pouquinho o tema e a gente parte para o conceito, né, para a ideia do que realmente é esse projeto. Tá bom? Nívia, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, Eu que muito agradeço, obrigado. obrigada, viu, pela oportunidade também, viu, Juliano, de agregar um pouquinho aí. Que isso, a gente está sempre Obrigada. às ordens, o nosso canal vai estar sempre aberto para quando você quiser compartilhar o que tiver de bom e de interessante, que é bem importante, principalmente para mim, né, que fica sentado o dia inteiro, tem uma preguiça lascada e come o dia inteiro. Gente, chega, não vou falar mais de mim não, porque já está ficando feio. Um abraço para vocês. E a passagem que a Nívia falou, eu vou colocar para vocês na descrição já, assim que a live encerrar. Tá bom, pessoal?
Muito obrigado, uma boa noite. Sob o mesmo teto todo dia.